diversas de palestras envolvem ali a internacionalização. Então, todo mundo saiu recentemente, a gente convidou para conversar um pouco. A Rúbia foi citada, foi sugerida, e a gente, inclusive, acolhe sugestões, se vocês quiserem sugerir alguém, algum nome, então, a comissão tenta conciliar, né? E aí, como a Rúbia é muito da casa, não faz nenhum sentido a gente ler aqui uma mini biografia, eu acho que ela mesma se apresenta com a própria apresentação ou por ela mesma, e agradecer. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada. Gente, então, boa tarde oficialmente. É um prazer estar aqui de novo. Embora seja pela 10ª vez, a gente sempre fica nervoso. Hoje já falaram para mim, você está tranquila? Eu falei, não estou tranquila. Mas assim, eu já adianto que... Então, acho que eu vi um ou outro rosto que eu não conheço, então eu sou a Rúbia, professora aqui do Departamento de Matemática. Estou no programa no PPGEM, isso aqui está batendo na minha mão. E sou prata da casa, aí, filha da casa, fiz tudo aqui, graduação, mestrado, doutorado. E quando voltei para cá como docente, em 2013, eu comecei a investir um pouco mais na minha internacionalização. Então, na verdade, desde 2010, quando eu entrei na Unicamp, eu passei a investir. Então, eu participei dos PMEs de 2010, 11, 12, 13, 14, pulei o 15, 16, aí eu fui o ano passado de novo, meu 7º PME, eu estava bem contente assim. E aqui eu vou falar um pouquinho dessa internacionalização, esse processo, né? Então, meu inglês, ele era inclusive bem macarrônico lá em 2010, quando eu fui no meu primeiro PME. Então, eu vou contar um pouquinho dessas coisas também, porque eu acho que às vezes vocês ficam assim, nervoso no mesmo nível que eu, de ir lá fazer uma apresentação em inglês pela primeira vez. Gente, dá frio na barriga até hoje, inclusive. Então, assim, uma apresentação em outra língua. Se aqui eu já fiquei meio tenso que eu estou em casa, em português, imagina não em casa, em outra língua, né? O meu medo, inclusive, sempre é da pergunta, nunca é da minha fala. Porque a fala eu ensaiei 200 vezes. Então, se eu seguir o meu roteiro, provavelmente eu vou conseguir falar. Agora, a pergunta, primeiro, será que eu vou entender a pergunta? Porque esse é um ponto. E aí, será que eu vou conseguir responder a pergunta? Esse é outro medo, né? Então, isso veio, por isso que eu comecei a ir nos eventos. Oi. O Psychology Mathematics Education. Eu diria que é na minha perspectiva, o congresso internacional mais importante. Alguns vão dizer que é o ICME, porque o ICME é o maior. Assim, o ICME é o Enem, isso, o ICME é o Enem. Você vai lá, tem 3.000 pessoas, você encontra com fulano hoje, nem encontra com ele mais. Já aproveita, tira a foto, pede o que você quiser, autógrafo do livro, porque você não vai encontrar com ele às vezes mais, de tão grande que é o evento. O PME... E aí eu vou usar a fala da Maria Bicudo. A Maria Bicudo... Ai, gente, porque... Tá gravando? Maria? É porque assim, gente, eu fui em alguns eventos com a Maria Bicudo, porque eu sou chique. Porque ficar com a Maria Bicudo no quarto é para poucos. E aí a Maria... Agora eu brinco, né? Assim, a minha best friend... Porque dividiu o quarto, virou best friend, né, gente? Então, ela, uma vez me falou dessa diferença, e eu gosto muito dessa definição dela, assim. O ICME, as pessoas vão apresentar, as pessoas vão falar, sabe, que legal. No PME, cara, as pessoas vão caçar tudo que ele puder falar no seu texto, assim. Tipo, você tem que mudar isso, 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 isso. Só que é muito mais legal, porque a discussão... quer dizer, muito mais legal. Eu acho legal nesse sentido, né? Que é realmente uma discussão densa. Quem está ali para discutir. O ICME eu veria como assim, um momento de conhecer pessoas. Sabe? Então, eu não estou falando que não é legal, gente, é super. Você imagina no mesmo lugar você ter 2.000 pessoas que você leu
sempre, elas estão ali. Então, é só uma emoção diferente, digamos assim, né? Uma experiência diferente. Uma você vai ver todo mundo e a outra você vai interagir com menos pessoas, mas esse menos está ali para interagir de verdade. E aí eles têm os grupos, né? Então, nos grupos você vai ter assim 10 pessoas, 15 pessoas. Como o nosso Enem, o Cipem, que tem os grupos temáticos, lá também tem. E aí, só que os grupos são pequenos, né? Então, normalmente muito ricos nesse sentido. E as pessoas que são da área que você está estudando, então, super rico também. Então, eu, particularmente, gosto muito do PME. O problema do PME é que ele é todo ano. Cara, todo ano fazer uma viagem dessa, acho que até para os ricos da Noruega deve ser difícil ir em todos os PMEs. Assim, é só quem tem os grandes financiamentos. Eu acho que eu no começo fui porque eu fui dando um jeito e resolvi que eu ia investir também na minha vida internacional. Então, 2010 foi no Brasil, eu fui porque foi no Brasil, Belo Horizonte. Aí, 2011 foi na Grécia. Aí, na Grécia, já ficou mais caro, lógico. Aí, eu estava na Unicamp e consegui um financiamento parcial da Unicamp. E assim foi. 2012 foi lá na China, em Taiwan, só que tinha tido o ICME na Coreia. Então, a grande maioria foi para a Coreia. Quem foi brasileiro, né? Acho que nós éramos só 4 brasileiros no PME de Taiwan, porque ficava caro fazer os dois, né? Então, assim, aí eu consegui financiamento em 2012 também. E aí, só que não dava para os dois eventos. Então, eu botei um pouco mais de dinheiro. Eu fui meio que, de fato, eu considero que eu investi nessa minha internacionalização de 2010 em diante, até que eu fiz o meu pós-doc nos Estados Unidos entre meio de 15 a meio de 16. E tudo isso era para falar desse tema, desse título que eu coloquei meio provocativo, porque eu diria que assim, o meu pós-doc foi exatamente o que eu esperava, entre aspas. Claro que uma coisinha ou outra, não sei você, Lô, e tal, mas assim, você vai para uma universidade internacional, né, em outro país, você vai ser recebido lá, você vai interagir com as pessoas. Digamos assim, foi mais ou menos o que eu estava pensando que seria mesmo. Foi sempre rico, né, gente? Não estou discutindo a experiência rica e tal. Estou dizendo a diferença. E nessa experiência, eu senti muito isso aqui. Eu fui esperando uma coisa e cheguei lá, foi outra. Foi maravilhoso, mas foi outra. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa expectativa, né, que às vezes a gente cria de fazer algo e que às vezes não é exatamente como a gente imaginou. E como eu disse, não quer dizer que é ruim, né? Só é diferente. E às vezes você fica meio, uou, né? E o que eu estava esperando mesmo? Então, eu até diria, por exemplo, a única coisa que eu acho que eu me surpreenderia mais nos Estados Unidos é que eu fiquei lá 1 ano e voltei quase com o mesmo inglês, porque as pessoas não ficam na universidade. As pessoas têm na sala a sua tabelinha dos horários que elas vão estar lá, e normalmente são horários de reunião. Então, ela também não está lá à disposição, certo? Então, assim, eu ia... Bom, para começar, né, gente, a maioria que me conhece sabe que eu gosto de andar de saltinho, levei aquele monte de sapato. Minha mãe foi lá me visitar, trouxe tudo de volta, porque eu deixava o carro, eu tinha que andar meia hora para chegar na minha sala, porque a universidade era enorme. Aí eu chegava lá, não encontrava com ninguém. Falei, para que eu vou usar salto, né? Então, vou deixar o salto para trás. Minha mãe trouxe todos os saltos de volta quando ela foi a primeira vez. Foram passar o Natal, né, meus pais. Trouxeram tudo de volta já para deixar espaço nas malas. Então, aí eu passei até nem ir todo dia na universidade, porque eu ia lá, não encontrava com ninguém, ficava numa sala pequena. Então, tipo, época de neve. Você vai para lá, passar meia hora andando até chegar na sala, na neve, para não encontrar ninguém. Se ninguém ia nem no calor, imagina a neve. Então, eu ficava em casa e ia só no dia da reunião. Toda quinta-feira tinha reunião com a supervisora de pós-doc. E aqui, eu arrumei um lugar perto como se fosse aqui a nossa moradia. É do lado, assim, integrado, dentro do campus.
Só que é um prédio, eu ia caçar as fotos, mas não deu tempo, eu caçei essas. Mas é um prédio, são 600 apartamentos de todo tipo. Então tem apartamento que você pode cozinhar e tem cozinha. Tem apartamento que não tem cozinha, que seria como se fosse um hotel. Então você vai ficar num hotel, só tem a cama. Tem apartamento que tem a cozinha e é só um cômodo, uma kitnet, por exemplo, que era o que a Marjorie estava ficando até agora há pouco. E tinha um que tinha um quarto, que foi o que eu fiquei. Eu só consegui ficar porque o Enzo foi também, meu filho. Porque se você está sozinho, você não pode, nem que você fale, não, mas eu quero pagar mais caro. Não, se você está sozinho, você não pode pegar o com quarto, porque supostamente, como é muito concorrido, se você é sozinho, você pega de um espaço só. E se você está em 2 ou mais, você pega com um espaço maior. E ele é dentro da universidade, praticamente. Ele tem restaurante dentro dele. Preço, não é o preço do RU, mas é o preço de qualquer lugar que você fosse comer lá, em torno de 10 euros a refeição. E é uma refeição daí um pouco mais sofisticadinha, assim. Tipo 2, 3 opções só, mas é bem interessante. Porque quem está como hotel, aí usa lá como café da manhã, que eles oferecem o café da manhã, e pode almoçar ou jantar. Então, assim, antes de virar aqui então o slide, eu só queria contar um pouco disso, assim. Talvez deixar claro essa perspectiva de que dessa vez foi diferente, é disso que eu quero contar. E também quero falar um pouquinho deste lugar, sabe? Lá, que eu acho que é um lugar que merece a visita. Se você está perdido, não sabe para onde vai, eu diria que lá é um bom lugar. Tá? E eu vou contar por que eu cheguei a essa conclusão. Então, quando eu pensei em sair de novo para manter a minha internacionalização, inclusive até foi engraçado, porque o ano passado, no primeiro semestre, eu dei aula para pós e, nossa, fugiu o nome dela, como chama? A Dinos. Eu não conseguia falar inglês, gente, eu travei, assim, tipo, não ia. Não falava quase nada na disciplina, aí a Natália falava, a Ana e tal, e a Ana Gabriele e a Ayla, e eu lá, assim, tipo. E ela falando que estava tentando aprender o português, né? E aí, no meio do ano passado, eu fui no CERM e no PME. Aí eu soltei o inglês, porque o que acontece? Se você fica muito tempo, eu não trava. E aí, assim, eu travei, eu não conseguia falar. Aí fui no PME, aí pronto, né? Lá não tinha opção, falei, voltei falando. Aí encontrei a Dinos aí, Hi, how are you? Aí eu já estava super, podemos conversar em inglês, né? Ela olhou para mim, gente, foi muito engraçado. Professora, como você aprendeu um inglês tão rápido? Porque eu preciso aprender o português e eu estou tentando e não está rápido assim. Falei, não, eu já sabia, só estava guardado, né? Já tinha bastante coisa aqui, não estava assim, não foi do zero. Então, assim, eu comecei a procurar, na verdade, acho que a maioria sabe, né? Eu trabalho com livro didático, então eu queria achar um lugar que tivesse alguém com livro didático. O problema é, alguns eu já tinha o contato. Então, por exemplo, o FAM, eu já tive uma interlocução maior com o FAM, ele já veio para o Brasil, não sei se vocês estavam aqui, ele veio aqui para a Unesp, eu trouxe ele com auxílio do PPGEM. Então, algumas pessoas eu já tinha alguma interlocução, eu queria aumentar a minha interlocução, a princípio era isso que eu queria. Só que eu comecei a mandar mensagem, algumas pessoas nem sequer respondiam. E eu não sei nem dizer porquê, né? E aí eu mandei uma mensagem para o Scholt e falei, Scholt, você sabe onde? Pode me passar o contato de alguém? Porque se você indicar, talvez a pessoa me responda. Ele, não, vem para cá. Vem para cá porque aqui passa todo mundo. Você vai encontrar com um monte de gente. Eu terminei de ler o e-mail e fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso? Vem para cá. Eu falei, ele não quer me dar o telefone de alguém, ele quer que eu vou para lá por quê? Aí liguei para o Diego.
Diego também já veio aqui, não sei se vocês conhecem, Diego Lieban, vai estar nas fotos aí. O Diego, a primeira vez que eu encontrei o Schultz, não sei se todo mundo sabe quem é ele, o GeoGebra, ele foi criado pelo Marcos, certo? Que lá foi a tese de doutorado dele. Ah, acabei de falar de você. I just talked about you. Ó, agora eu consigo arranhar o inglês. Então, o Marcos é que criou o GeoGebra, mas o Marcos, ele é da computação, ele não é da educação. Então, quem faz o meio de campo, digamos assim, relações públicas, o marketing, tal, é o Schultz. Então, ele é que é a pessoa, se você vai conversar com alguém sobre o GeoGebra, provavelmente vai ser com o Schultz, não vai ser com o Marcos. O Schultz está em todos os eventos, por exemplo, e o Marcos quase nunca aparece. Inclusive, em setembro, propaganda, o Marcos estará no Uruguai. Tentei convencê-lo a vir para cá num dos editais, mas sem chance. Ele não falou que não tinha agenda. Aliás, o Schultz eu também tentei trazer, aproveitando os editais, assim, ele só tinha agenda para dezembro. Aí a Finanças falou que não podia, né, gastar em dezembro. Então, ele estava agora, por exemplo, ele ficou um mês aqui ele ama, inclusive, ele dança tango, ele adora vir para a Argentina. E aí eu conheci o Schultz em 2012, num evento que teve lá na PUC de São Paulo, que era a Conferência do GeoGebra. Daí eu conheci o Diego, esse que eu comentei, o Diego Lieban, e o Schultz lá. Aí já começou a me chamar a atenção como é que eles funcionam. O Schultz, ele é literalmente um olheiro. Então, ele chegou lá e começou a prestar atenção nas apresentações. Diego, já mirou no Diego. O Diego é um cara que manja, ele faz coisas assim com o GeoGebra surreais. Ele pensa com o GeoGebra. Pensa com, assim, se você falar para ele, vamos falar de geometria, ele vai falar, pois não, peraí, deixa eu pegar o GeoGebra. Ele é 100% GeoGebra nele. Já era em 2012. Então, ele já pegou o Diego. Na época, a Thaís também era minha co-orientanda da Unicamp. E também ela era igual, mesmo tipo, assim, pensava com o GeoGebra. Thaís, então ele ficou lá já. Então, o Diego foi fazer o doutorado lá com ele, inclusive, Diego voltou em 18, acho, talvez, pouco antes da pandemia, né? Acho que o Diego voltou. E aí ele fez o doutorado lá. Então, agora, se ele já era o GeoGebra personificado, agora ele é a pessoa do GeoGebra. Né? Então, assim, o Schultz é esse cara que ele tem muita interlocução. E eu já conhecia ele, então o Bruno, que foi meu aluno aqui de doutorado, já tinha ido para lá, ficar uma temporada lá, um tempinho, porque fez doutorado na área de geometria. A Ayla era minha aluna na Unicamp de mestrado, foi para lá. E aí, assim, né, gente, pode falar, Ayla, como é que funcionam as coisas lá, dos projetos, assim? Porque a gente teve um pequeno problema técnico, vamos falar assim, para não remoer. Ela foi se inscrever pela Unicamp, numa dos editais, teve um pequeno problema lá, não concorreu pelo edital da Unicamp. Aí ela falou assim, vou perguntar para o Schultz se ele não tem uma bolsa lá para mim. Aí mandou uma mensagem, sou a Ayla, orientanda da Rúbia, tal, tem um jeito de eu ir para aí? Tem sim, tem uma bolsa aqui para você. É assim, gente, eles têm dinheiro para pagar, claro que para pagar quem vai fazer as coisas, né? Mas é que aqui a gente também vai fazer as coisas e não consegue pagar, né? Então, aí a Ayla foi para lá, claro, não deu para tudo, né, Ayla? Ela teve que pôr, tipo, a passagem, porque o que ele consegue pagar é sua hora de trabalho. Então, você vai trabalhar no projeto, eu vou te pagar para trabalhar no projeto, mas você precisa estar lá, né? Então, ele não consegue pagar esse deslocamento, mas, a grosso modo, paga as despesas lá. Então, assim, as pessoas lá, inclusive, trabalham, por exemplo, se você está fazendo doutorado, então você trabalha só 8 nos projetos, ok, Pamela? Quando você terminou, então agora você tem tempo, então você pode trabalhar 30 nos projetos. Daí a pessoa continua trabalhando 30. Você agora está na fase, sei lá, que está melhor. Inclusive, ele traz muita gente de fora. Porque daí quem vem, terminou já o doutorado, está
naquele limbo que não achou ainda. Ah, vem então, 40 horas. Porque daí 40 horas você consegue se manter, né? Então, e ganha bem. Gente, nós estamos falando de 8 horas já é uma bolsa boa. Só que lá não seria bolsa, porque lá se paga imposto. Né? É trabalho, né? Então, por isso que eu fui... daí eu estava falando, né? Eu sou meio hiperlink. Aí eu liguei e falei, Diego, o que ele está querendo dizer com isso? Porque eu sou bem amiga assim do Diego, já desde aquela época a gente tem uma proximidade. Diego, o que ele quer dizer com isso? O que ele te disse. Falei, mas eu não entendi, então traduz. Ele falou, mas isso, vem para cá, porque aqui tem muita gente. E lá, gente, passa muita gente. É um negócio surreal. Para vocês terem uma ideia, enquanto eu estava lá, ele estava em desenvolvimento, sabe esses projetos que a gente tem, Universal? Ele estava desenvolvendo ao mesmo tempo, se não me engano, 15, entre 15 e 20. E na lousa dele, assim, ó, que eu fui na lousa dele, tinha uns 8 que estavam em processo de escrita para continuar, porque a vida dele é o network e submissão de projeto. E aí por isso que ele tem a equipe que faz o trabalho, que por isso que ele paga para o trabalho. Então os projetos dão dinheiro, né, financiamento, e ele vai pagando a equipe para a coisa acontecer. Daí pede outro, veio mais dinheiro, põe mais gente e a coisa vai acontecendo. Então, assim, é um lugar que tem gente pra caramba. Então, realmente você vai encontrar gente que nem sabia que eu ia encontrar, porque daí eu fui, né? Falei, vou fazer o que ele falou, vou lá, né? Já tinha mandado 3 alunos, não tinha ido ainda. A Marjorie também está lá, né? Não falei. Então, foi o Bruno, a Ayla... Oi? A Lu também foi lá, 4. Fora a Fernanda, que foi pelo Marcelo, né? Mas meus alunos já tinham ido 4. Né? A Luciana, que estava em Portugal, também foi ficar uma temporada lá, porque ele também falou, vem para cá. E aí a Luciana também foi. Então eu falei, nossa, só eu que não fui ainda, eu vou então. Aí, como ainda mais que era pouco tempo, né? Eu fui com uma estadia de 4 meses. Então eu pensei, se tem esse fluxo, que foi o que ele argumentou comigo, eu achei que fazia sentido. Ele falou, se você vai para um lugar em 4 meses, você vai curtir um pouco só do lugar. Se você fica aqui, você vai ter um network maior, porque é muita gente circulando. Num pouco tempo, você consegue ter uma amplitude maior. Eu achei que o argumento estava bom e fui. Aí, eu vou falar de uma parte mais acadêmica, tá, gente? Mas eu vou fazer uma parte meio menos acadêmica, tá? Meio história assim também. Aqui é só para contar lá, porque eu sou meio Caxias, né? Então, quer dizer, o meu marido diria que eu sou bem cartesiana e sistemática. Então, lá dizia que foi aprovado do dia 1º de novembro até o dia 29 de fevereiro. Eu fui lá e comprei a passagem 1º de novembro e 29 de fevereiro, que era o que estava escrito lá. Depois que eu li com calma que podia ser uns dias antes, uns dias depois, tanto na ida quanto na volta, mas eu fui e comprei. Não vi, por exemplo, que dia 1º era a véspera de feriado, uma quarta-feira. Todo mundo pegando estrada para São Paulo. Então, saí aqui super cedo, com medo, né, para fazer a família voltar depois, no pleno véspera de feriado. Peguei aeroporto lotado, desnecessariamente, aquela coisa, né, beleza, toda feliz e tal. Cheguei lá em Lins, na quinta-feira, só às 10 da noite, no pseudo hotel lá, no prédio. A Marjorie foi me buscar, super querida, fica aí, falei para ela, Marjorie, se você for assistir, obrigada. Foi super querida, foi me buscar e tal. E aí, chegamos no prédio, quinta-feira à noite, certo? Sexta-feira, gente, o que eu fiz na sexta-feira? Lógico que não. Eu fui lá conhecer a universidade, não é? Fui lá, feliz da vida, cheia de amor para dar, radiante, né? Claro que no caminho fui tirando fotos, que aí as fotos são como aquela lá, que passa na placa. Então, cheguei na universidade, já eram umas 10 horas, porque eu não madruguei, estava já frio, né? Não madruguei, cheguei lá umas 10 horas. E aí eu coloquei aqui, né? Bora conhecer a JQU. Cadê todo mundo? Sexta-feira, gente. Sexta-feira eles não trabalham depois do meio-dia.
Então ninguém vai praticamente na sexta, só vai quem precisa mesmo, assim, tem algum compromisso. Porque depois da pandemia, como muitos aqui, muitos trabalham uma parte do tempo remoto. Como depois do meio-dia não se trabalha, então nem vai, né? Gente, pensa numa pessoa frustrada. Eu comecei a andar, não achava ninguém, nem o show estava lá, sexta-feira, 10 horas da manhã, não tinha ninguém lá. Aí, saí tirando foto de todas as placas. Se vocês olharem, até a pose é a mesma. A Marjorie ia batendo e eu ia mudando de placa, porque ao longo do andar, tem um andar quase todo para o GeoGebra do prédio. Há uma ala que é do Marcos, que é a parte de mexer no software, né, de hardware, né? Sei lá. Faz a parte de programação. E tem a parte do Schultz, que faz a parte de educação matemática, digamos assim, né? Então, o andar quase todo é deles. Ai, também não trouxe foto. Gente, cozinha, a gente vai lá, tem café, micro-ondas, geladeira, café, mesinhas para você ficar lá e tal. Ou seja, você ficava lá o dia inteiro, né? Porque essa coisa de bonitinho é para a gente achar que é bonitinho, mas serve para você trabalhar mais às vezes. Então, a gente ficava lá o dia todo para voltar no fim. Então, por isso também eles entram mais cedo, saem mais cedo, como a maioria, né? Estados Unidos também é assim, outros lugares. Então, fiquei lá, tirei fotos, né? Bom, aí, eu fui tirar foto no office, né? Assim, pode ver que a roupa é a mesma, né? Registro do office. Então, esse era o prédio da JKU. Não achei ontem uma foto maior, acho que depois tem uma maiorzinha. Mas ela era também bem verde, como o nosso horto aqui, só que lá, né, não é o horto, é nos arredores, bem verde. E aí eu queria registrar que eu cheguei e ainda estava verde, né? Então, mesmo só em 4 meses. E aí o office é bem interessante. Você chega lá, as salas são, acho que, sei lá, uma meia dúzia de salas, e elas têm, assim, as 2 telas para você trabalhar, e você chega com o seu notebook, conecta, quando você conecta já liga a rede, e você trabalha nas 2 telas, e você faz uma reserva. Então, você reserva, eu quero a mesa 1, do meu lado ficava a Marjorie ali no computador do lado, a gente reservava para ficar junto, né? E aí, gente, na frente tem mais 2 e depois mais 2, são 6 pessoas nessa sala. Uma coisa que eu achei interessante, parte da cultura, estou eu lá, trabalhando, certo? Aqui, o que a gente faz? Você está trabalhando, Marcelo, o que faz no GPI, man? Fala, gente, estou trabalhando, né? Por favor, não fica conversando. Então, só que lá, às vezes, você vai ter uma reunião, por exemplo, um meeting, né? Aí as pessoas perguntam, eu vou fazer uma reunião, te atrapalho? O que você falaria? Tirando o Marcelo, que provavelmente vai falar, lógico. Mas, normalmente, a gente fala, não, tá tudo bem. Você queria que essa pessoa não ficasse falando do seu lado. Mas você fala, não, tá tudo bem. Lá eles falam, sim, vai me atrapalhar. E, sem risada, sem, né? Que nem a gente aqui já falaria, dava aquela risada. Não, sim, vai me atrapalhar. Ah, tá bom. A pessoa levanta e sai e vai para outro lugar. Gente, assim, é um sincerocídio. Para mim foi bem... Um sincerocídio. Eu confesso assim que eu tenho uma certa dificuldade. Isso não é só lá, tá? Por exemplo, até estava conversando com uma pessoa essa semana sobre isso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, como é para ficar um ano, eles, não sei se por causa disso, mas eles chamam. Toda semana tem uma reunião com quem está chegando. Então eles chamam. E uma das informações que a mulher me deu lá, que eu não esqueço, foi assim: olha, se alguém falar com você, e não era só eu, um monte de gente, tá? Olha, se alguém, por exemplo, te chamar para sair, Cordelina, e você não quiser, você só fala não, muito obrigada. Tá tudo bem, não precisa explicar, você pode dizer não e você não será grosseiro. Achei aquilo muito esquisito para uma reunião de recepção às pessoas de internacionalização da universidade. E eu cheguei à conclusão que realmente precisa falar isso, porque a gente, como a nossa cultura,
aqui você teria que avisar, gente, ó, cuidado, se você for lá não, você vai estar sendo meio grosseiro, porque as pessoas aqui, se você falar não, só assim, não, as pessoas vão achar que você é meio grosseiro. Depois de um tempo eu já estava acostumada e já conseguia falar sim, mas ó, você demorou, acho que uns 2 meses para eu conseguir falar sim, você vai me atrapalhar. Porque às vezes você está, né, lendo, fazendo alguma coisa assim que te atrapalha, e eles são super tranquilos. Sim, nossa, eu sei falar sim. Foi assim muito estranho. Embora eu passei todo o tempo, no Natal, no Novo ali, viajei, minha família foi para lá. Eu achei tudo muito, esse povo muito seco para o meu gosto. E gente, era muito engraçado. Tinha um cara fazendo uma pesquisa aí, com o Schultz, inclusive, esqueci, Suécia, eu acho. E a pesquisa dele era sobre a relação entre as pessoas. E aí ele falou assim, que ele estava criando uma metodologia, vamos dizer assim, uma forma de propor as coisas, em que os alunos conseguissem interagir mais, expor o que pensam. Aí ele olhava para mim e falava assim, eu sei que para você não vale. Eu sei que você não entende, porque no Brasil as pessoas já fazem isso, mas aqui as pessoas não fazem isso. Elas não conversam, então a gente tem que fazer essas coisas para desenvolver isso. Eu, tá, porque realmente para mim parecia um negócio, uma pesquisa de doutorado sobre isso, sabe? Quando assim você fala, nossa, é tão normal, né? Então eles têm essa coisa realmente natural, né, deles. E aí, eu conto um pouquinho da minha adaptação, só para registrar, porque isso aí foi uma coisa meio chocante para mim. A língua era alemão, né, gente? Mas eu achei assim, não, inglês tranquilo. Google Tradutor, tranquilo. Aí vou fazer um estrogonofe lá, um negócio para que você aproveita o molho. Um dia você faz molho com macarrão, aí no outro dia você pega o molho e faz, eu estava sozinha, tinha que render, né, as comidas. No outro dia faz o estrogonofe, para o estrogonofe precisava de creme de leite. Tentei comprar, gente, eu olhava, para mim, eu sei lá qual que era a diferença. Vamos para o Google Tradutor. Aí o Google Tradutor me disse que aquele era operação de batida, e aquele, eu não lembro o que era, mas era, sei lá, não adiantou nada. Então, a minha sorte é que eu tinha Marjorie. Tipo, quando eu estressava muito, porque se eu fosse toda hora que eu fosse no mercado chamar a Marjorie, coitada, daria dó. Então, era assim, só quando eu não conseguia mesmo. E o meu filho, gente, era muito engraçado, porque meu filho chegou lá, meu filho ficou 45 dias lá comigo. Aí por sinal, ele que cozinhou, quem não viu meus posts, ele cozinhou, não cozinhei, 45 dias. Ele aprendeu a cozinhar, ele fazia minha marmita, eu levava a marmita no outro dia que ele fazia para mim, estava assim, um negócio de louco. E aí ele queria fazer umas receitas, estava começando a cozinhar, ele via lá, então tipo farinha de trigo, aí chegava no mercado, tinha 5 farinhas de trigo da mesma marca. Então tipo, não era alguma coisa que diferenciava. Aí ele, mãe, deixa que eu vou perguntar, porque ele estava querendo gastar o inglês dele, né? Aí ele chegava a pessoa, can you help me? Não. E viravam. Cara, o meu filho, eu fiquei abismada, mas ele ficava assim, mãe, ela disse não na minha cara. Eu falei, filho, normal. Quando você precisar, você fala também que é normal. E aí, assim, tipo, eu fui num lugar, a moça estava batendo uma foto daquela paisagem. A hora que ela virou, eu falei, você pode tirar uma foto minha? Eu queria eu estar na paisagem. Não. E saiu. Falei, poxa vida, né? Eu não conseguia nem falar obrigada, né? Então, aqui é parte do que eu não esperava, certo? Do ponto de vista cultural. Eu tinha uma preguiça enorme de ir no mercado, porque eu gastava 1, 2 horas no mercado, até eu entender. Porque assim, para comprar a mesma coisa eu já sabia, mas qualquer coisa diferente que eu quisesse comprar, só por Deus. Entender qual a carne que vai comprar para fazer tal coisa, só por Deus. E aqui, eu brinco que esse aqui foi o maior golpe que eu caí lá. 23 de janeiro, gente, eu estava lá desde 1º de novembro, eu saí da minha casa para fazer o que lá? GeoGebra. Até esse dia, gente, eu não tinha visto a tela do GeoGebra. Que é um pouco do que eu estou falando. Eu achei que eu ia lá,
uma imersão de GeoGebra. Gente, 23 de janeiro eu não tinha aberto a tela do GeoGebra ainda. Aí eu recebi isso aqui. Nossa, eu quero convidar vocês para o GeoGebra Game Night. Falei, nossa, hoje vai ter GeoGebra com jogos, inclusive, jogos no GeoGebra. Talvez eu tenha lido um pouco rápido. Mas eu acho que foi porque eu estava muito, assim, eu tinha sede de GeoGebra. Então eu falei, nossa, vai ser uma, além de ver o GeoGebra, eu vou ver jogos com o GeoGebra. Aí eu vi o dia, né, eu vi o local e vi que tinha pizza. Foi o que eu vi, são as informações importantes. Lá eles trabalham muito com comida, pesca com comida. Tipo, gente, venha no nosso... Porque imagina todos esses projetos em andamento. Vai ter uma reunião. Ninguém mais aguenta reunião. Então tem comida, que é para você ir pela comida. A gente conhece um pouco, só para falar que lá também funciona assim, tá? Não é só aqui não, todo mundo ia pela comida. Aí eu vi que tinha pizza, GeoGebra, games... Fui, né? Gente, juro, a hora que eu entrei na sala, tinha uma pilha, assim, de uma mesa, 2 mesas dessa aqui, ó, só de jogo de tabuleiro. Agora, eu olho, eu tô vendo board games, card games. Mas só que estava escrito board games, card games, pizza, eu foquei no Game Night, GeoGebra Game Night. Eu falei, gente, olha, eu acho que a minha cara de decepção, a hora que eu entrei naquela sala, eu falei, não vai ter GeoGebra? Não, nós somos o GeoGebra. É a equipe que faz o GeoGebra, a galera, os computeiros, que tiram o nosso, que nem a gente faz aqui no Pet Zen, um dia de jogo e tal, era um outro jogo. Era jogo de tabuleiro. Foi muito legal. Começou às 5, eu saí de lá meia-noite, eu tinha reunião com o Douglas e com a Ayla, eu falei, gente, eu preciso ir. Só que quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou a viciada do jogo, de jogo, viciadíssima. E aí eu estava lá e eu não queria sair para a reunião deles, eu falei, olha, eu já volto, eu tenho 2 alunos, eu fui lá, falei com eles, ó, rápido, porque eu preciso voltar. Aí voltamos, ficamos até meia-noite, foi maravilhoso, só que 23 de janeiro e nada de GeoGebra ainda, tá? Então, foi assim. Mas, claro, agora um pouco mais formal ali, momento sério agora, né? Então, claro, pude apresentar o que a gente está fazendo aqui, etc., né? Foi bem legal, assim, em termos de... Eu acho que eu diria que essa foi a minha maior aprendizagem lá, que é uma, assim, como é que eles... aprendizagem no sentido assim de ver coisas diferentes, sabe? Como é que eles lidam com as coisas. Então, por exemplo, toda sexta, às 10 da manhã, eles se encontram para discutir algum texto que o show tem que dar parecer. Óbvio que aquele homem tem que dar parecer toda semana, né? Mais de um paper. Então, ele aproveita esse momento para ser um momento de discussão. E que os alunos também vão aprendendo a escrever pareceres, a falar do texto. Então, eles se reúnem toda sexta-feira, não sei se é às 8, às 10, estou confundindo, mas tanto faz. Então, eles têm como se fosse o nosso SMEM aqui, toda quinta-feira, 1h30 até 5 horas, eles têm também... É que assim, lá não é da pós inteira, é só do show, mas vocês imaginam com esse tanto de projeto, com esse tanto de gente, com esse tanto de aluno, é praticamente uma pós inteira, né? Assim, não a nossa pós que é enorme, mas são, sei lá, 20, 30 pessoas. Então, aí se reúne todo mundo, cada semana é alguém que está de fora, que foi visitar, que está lá, toda semana tem alguém lá, negócio muito absurdo. Então, eu tive essa oportunidade, então acho que isso foi uma coisa legal, eles também trouxeram. E aí o que acontece? Eles vêm fazer, depois, uma vez que você faz a explanação, eles já sabem o que você tem a ver com o que eles estão fazendo. Então, depois já começa, um te procura, olha, eu queria falar sobre tal coisa, o outro vem, eu quero te falar de tal coisa. Então, depois que eu fiz a fala, que foi logo na segunda semana, toda semana tinha alguém que queria conversar comigo sobre alguma das coisas que eu falei lá. Então, isso foi muito legal, porque isso dá o start dos diálogos e tal, sabe? Foi muito, isso assim, muito além do que eu imaginava. E aí, por exemplo, o Hans,
para quem vai nos PMEs e tal, é super conhecido, né, Marcelo? Super. E aí, ele falou lá, o Hans vai estar aí. E eu sei lá quem é Hans, assim, confesso que na hora eu não associei, cara. Ele falou, você conhece? Eu falei, conheço, devo. Aí ele abriu o Google. Lógico que eu conheço, quem não conhece, né? Porque a gente que vai, ele está em todos os eventos também, super. Acho que ele que está coordenando o projeto Texas da Sueli, não é? Pelo que eu entendi. Ele falou lá, ele apresentou bastante sobre o Texas. Ele é. Então, assim, e aí, claro, como a gente faz aqui, gente, depois ele fica lá 1, 2 dias, o dia todo à disposição. Então, uma pessoa marca um horário, eu agendei também o meu horário, aí depois eu pedi bis, agendei outro horário com ele, então ele me atendeu 2 vezes para trocar ideia e falar, assim. Então, essa coisa da troca, realmente, eu acho que é o que tem, que é o que eu falei que eu não tive, inclusive, lá nos Estados Unidos, porque nem encontrava as pessoas. Lá era o oposto, assim, todo dia, eu ia todo dia, porque todo dia tinha alguma coisa diferente lá. Então, um dia eu ia assistir uma aula dele, outro dia eu ia falar com algum aluno do Schultz, outro dia eu ia falar com algum pesquisador que estava passando por lá. Todo dia, se eu quisesse, todo dia tinha alguém para trocar ideia. Isso era, assim, muito, muito bom. Aí aqui, só para registrar também, tá vendo? Ó, esse é um dia que alguém estava lá, que eu não vou nem lembrar quem foi nesse dia, mas eu quis deixar essa foto, inclusive, para mostrar, aqui não sei se, não é da luz, né? Talvez a qualidade da foto mesmo. Inclusive a mistura cultural, sabe? E todo mundo, a diversidade, tem gente de tudo quanto é lugar, todo mundo na boa, todo mundo, obviamente, eu não vi pelo menos, pode ser que tenha, tá? Mas ali, naquele lugar, eu não vi nenhum tipo de preconceito, essas coisas. Principalmente, por exemplo, religião, tem, né, várias religiões, etc., cor, tudo, assim, não vi nada que me chamasse atenção nesse sentido, todo mundo super interagindo. Só que, claro, eu posso dizer dessa bolha, né, que era dentro da universidade. Então, assim, o Schultz mesmo mora lá, trabalha lá e não fala alemão. A aula dele é em inglês. Então, assim, ele também está nessa bolha, certo? Todo mundo ali está naquela bolha. Não posso dizer, não posso falar assim, na Áustria, não sei. Eu sei que dentro, eu só fiquei lá dentro, né, gente? Ficava o dia inteiro lá, era frio, só saía da minha casa para ir para lá. Esse aqui, inclusive o Henrique, que eu postei isso aqui, o Henrique Saer, pela da Unicamp, já falou, você está na UT, não sei nem como é que fala, ITU? Aí eu, não. Ele já achou que eu estava fazendo a visita lá. Aí eu pensei, bom, o cara está antenado mesmo, né? Para variar, ele... essa aqui é uma universidade que está sendo criada lá, é uma novidade, e ela mistura arte com engenharia, então, assim, é uma mistura, uma diversidade grande. Eu confesso para vocês que do que eu assisti lá, então teve um dia que foi uma exposição deles, fizeram várias apresentações. Esse é o Diego, a propósito. Eu achei aquilo tudo muito diferente e muito estranho ainda. Acho que eles estão começando e uma hora vai ficar bom, mas eu acho que ainda não está, na minha visão. Porque eram umas coisas assim, muito misturadas, sabe? Então, por exemplo, você tem um arquiteto junto com um engenheiro, junto com um cara da computação, eles põem tudo lá, e aí eles ficam tentando, eles trabalham por projetos, e aí eles ficam tentando juntar as coisas. Mas, gente, não é só no Brasil que a gente também está aprendendo a juntar as coisas. Não é tão natural você misturar tanta gente assim, com tantas áreas diferentes, fazendo isso. Então, eu acho que eles avançaram, mas eu confesso que se vocês quiserem depois dar uma fuçada, tem umas coisas assim, interessantes, claro, a ideia é bem inovadora. Uma pessoa que a gente conhece lá, a Cristina, ela trabalha numa empresa lá, amiga da Marjorie. A Cristina trabalha numa das maiores empresas que tem lá na área de tecnologia. Ela é gerente lá, tem um cargo bom. Ela estava explicando que
as empresas é que bancam essa universidade com a intenção de que essa universidade forneça pessoas interdisciplinares para o mercado. Só que ela disse que, por isso que eu estou falando, não é só a minha visão, mas também são duas visões apenas, né? Que as empresas não estão contentes com o resultado por enquanto, porque o foco está sendo muito na arte. Então você ia lá, então tipo assim, as apresentações elas eram todas artísticas. Então do ponto de vista da arte, top, gente, umas coisas muito legais, diferentes e tal. Mas, por exemplo, a empresa queria alguém que misturasse a arte com a tecnologia, porque era uma empresa de tecnologia. E as pessoas estavam a grosso modo, bem grosso modo, né, muito mais na arte. Então, por isso que eu estou falando que ainda está começando o processo, eu acho. Mas é bem interessante se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Esse aqui foi a Universidade de Graz, que eu fui visitar. No PME do ano passado, eu conheci um pessoalzinho que estava lá no jantar, e eu falei que, eu estou indo, eles falaram que eles eram da Áustria, eu falei, estou indo para a Áustria, né? Eles falaram, para onde? Eu falei, para a JKU. Não, Linz é pequenininho, você tem que ir para Graz, porque Graz é... Aí fui ver depois, né, Viena é a maior cidade, Graz é a segunda, Linz é a terceira, então tudo não está assim, lá, essas coisas diferentes, é tudo meio pequeno, né, gente? A Áustria é pequena. E achei super legal a visita, acho que também vale a pena, se alguém for para aqueles lados, é bem bacana, pessoal bacana. Eu só trouxe 3 fotos para chamar a atenção. Gente, olha essa placa na porta da biblioteca. Eu achei assim, aonde que você tem que mandar a pessoa sair da biblioteca nos dias de hoje? Eu achei surreal. Eu parei, fui tirar foto da placa, porque eu falei, gente, você tem que falar para a pessoa ir embora da biblioteca, aqui a gente tem que pedir para ir lá na biblioteca, senão vai fechar a biblioteca, né? Ninguém mais vai com tanta frequência à biblioteca, e lá a biblioteca era bem cheia. Aqui é escada, então aqui o pessoal fica sentado, mas pouca gente, é só porque é escada, né? Mas e eu achei uma graça essa placa, Learn Zone, e aí as pessoas estudando dentro da biblioteca, um espaço enorme, muitos livros, etc. Aí aqui é a parte, esse aqui foi uma das conferências que eu participei lá. Então eu cheguei, o Enzo chegou dia 24, foi uma sexta-feira, aí de novembro. Eu nem pude, fiquei com ele final de semana, foi por isso que ele começou a cozinhar, porque final de semana a gente ficou passeando e segunda-feira, 8 da manhã, tinha conferência. Falei, filho, você se vira, come alguma coisa, aprende a fazer comida, vou te mandar explicando aí como é que faz arroz, as coisas, porque eu vou ter que ir, vou ficar o dia todo, porque era... E a Marjorie, nessa semana, não estava aí. Então, o Scholt falou para mim assim, você vai ser a Marjorie, tá? Tipo, fazer o que ela... Eu, não, claro. Aí eu ficava assim, gente, o que a Marjorie teria que fazer aqui? Aí eu, sei lá, eu catava os copos, coisas. Porque normalmente quem é da casa faz essa parte também de organizar, né? Receber as pessoas, manter a mesa com a comida organizada. Falei, eu sei lá o que a Marjorie ia fazer aqui, né? Mas, inclusive, ele falou, uma das coisas que você vai fazer é receber o Cronis. Então, o Cronis Kynigos, que é da Grécia. Quando eu fui no PME que eu falei, de 2011, foi na Grécia, e aí eu fiquei lá com o Cronis 10 dias. Então, eu cheguei aqui e falei, nossa, Cronis, você está aqui? Então, era assim, entendeu? Todo dia tinha uma surpresa. Daí eu falei, não, receber o Cronis está tranquilo, porque né, é alguém que eu já conheço, inclusive. Então, esse projeto era liderado pelo Cronis, e era Grécia, Itália e a JKU. Então, é sempre assim, tá? Os financiamentos, eles são principalmente para quando você faz projetos que envolvem mais de um país, né? Então, aí às vezes o financiamento, por exemplo, nesse caso era da Grécia, no outro caso vai ser da Áustria, no outro caso vai ser da Itália. E aí eles fazem as coisas meio juntas, assim. E aí aqui foi onde eu vi várias coisas interessantes. E em termos de avanço, de tecnologia, que eu acho que o que o pessoal está fazendo. Então, por exemplo, esse Math Arena aí, essa moça trouxe várias
Eu deixei um QR Code, depois se vocês quiserem fuçar. Eles foram então cada um falando de alguma coisa que eles estão desenvolvendo, né, que envolve tecnologia de modo geral, eu diria. E então essa aqui, ela trabalhava com, vocês viram ali, né, tem funções, tem várias coisas. E aqui tem o QR Code, que eu acho que não vai dar para vocês pegarem, né, mas aí vocês marcam se vocês quiserem fuçar. Tem material para diferentes séries, bem interessante assim de conhecer. Oi? Não, gente, esse é um outro detalhe, tá? Tudo que eles vão apresentar de software, aplicativo, em quais línguas ele funciona. Então, normalmente é o alemão, o inglês, francês. Aí tinha um pessoal da Holanda, que também estava em holandês. Então, assim, nunca era de uma língua só, era um negócio assim, tipo, que louco, né? Então, você começa usando o aplicativo, você escolhe qual a língua que você quer. E aqui foi onde eu vi algumas das coisas que estavam em avanço com relação a GeoGebra. Então, aí essa moça foi apresentar com relação a GeoGebra o que estava acontecendo dentro desse projeto, né? Porque tem isso também. O que está acontecendo com o GeoGebra em qual projeto? Porque aqui o projeto é de tecnologia, aplicativo, nananá. Então, nós vamos focar nisso. No outra conferência, eles vão falar de outra parte do GeoGebra que está sendo usado para outra coisa. Então, a que eu participei foi essa. Acho que uma das grandes novidades que ela levou foi a questão do GeoGebra Notes, que acho que já está até funcionando, né? Eu não usei com os alunos, não. Estou usando o GeoGebra agora, mas não me arrisquei a tanta coisa assim, não. Então, o GeoGebra Notes, óbvio, o de realidade aumentada, muito assim, todo mundo, obviamente, usa o GeoGebra com realidade aumentada. Ontem eu fiz com os alunos, eu mesmo parecia uma criança, que botaram o cubo em cima da mesa, eu fiquei pondo lá o dedo no cubo em cima da mesa. Que você projeta, né, o cubo fica, em vez de ficar no celular, você vê o cubo em cima da mesa. Eu fiquei lá pegando o cubo, passando a mão dentro do cubo, parecia uma criança. E lá eles estavam falando disso, né, tal. E o GeoGebra Note, que eu acho que foi uma grande... eu coloquei pequena a foto. Aquele também, ela disse que era uma das novidades, que era poder fazer esse mix, que o GeoGebra Notes, você consegue trazer. Porque você já pode levar imagens assim no GeoGebra, certo? Mas ela estava falando dessas novas possibilidades que você pode fazer anotações, fazer uma pergunta, tipo um teste, usar a figura para movimentar, tipo, vários recursos ao mesmo tempo no GeoGebra. Então, a ideia é você não precisa mais sair do GeoGebra para nada. Você vai ter o seu caderno dentro do GeoGebra, então você vai ter uma aula dentro do GeoGebra. Seu professor põe as perguntas que ele quer, ele põe a imagem que ele quer, você tem o lugar de anotação, então a perspectiva é que você vá para a aula, para fazer aula no GeoGebra. O GeoGebra vai te bastar enquanto recurso, né? Aí essa aqui era a equipe que estava lá Nossa, gente, não dá para ver a cara de ninguém, porque estava tanto frio que não dá, e escuro, né? Que eu ia falar, olha, talvez vocês reconheçam alguém da Itália, da Holanda, mas não dá nem para ver as pessoas, né? E aí fica pior, aqui ainda dá para ver uma carinha. E aqui, o Diego, de novo, o Diego estava lá também um período que eu estive. O Diego, ele trabalha muito forte com a parte de impressora 3D. Então, aí tem, por isso que eu estou falando, aí tem uma outra equipe lá do Scholt que faz essa parte de impressora 3D. Então, eles têm lá, sei lá, nem sei quantas que eles falaram, não vou lembrar, e quando eu estava lá chegaram mais impressoras, eles estavam montando as impressoras. E nesse dia aí o Diego deu um mini curso que eu participei, em que ele estava contando por exemplo, nesse caso aí eram jogos de raciocínio que poderia ser levado para a escola com impressão de peças em 3D. Inclusive, gente, precisamos marcar para aqueles que gostam. Eu falei que eu vou fazer uma tarde de jogos aí, porque nesse dia dos jogos eu perdi. Mas eu perdi tudo, gente. Todos os jogos, em todas as partidas.
E também, para quem me conhece, pode imaginar como eu fiquei, né? Então, eu comprei todos os jogos que nós jogamos e trouxe para eu ganhar das crianças, pelo menos, né? Aí as crianças falaram para eu chamar o Douglas, porque o Douglas é o cara que ganha de mim. Daí o Douglas foi lá em casa, óbvio que ele ganhou de mim, realmente, manteve a fama. E um dos jogos você consegue construir na impressora 3D, mas aí não consegui tempo suficiente, eu acabei comprando na internet para trazer. Porque a impressora demora, e ele me ensinou a usar aí, mas eu achei muito arriscado, achei que estava mais prático apertar lá no coisa, comprar e chegar lá em casa, né? Mas dá para fazer também na impressora. E ele trabalha muito com as cortadoras a laser. Então são as duas coisas que eles fazem, que é muito feito lá. E que para mim ficava mais fácil, porque eu entendia quando eu conversava com o Diego em português, né? Então eu participava das coisas em inglês e aí o Diego também dava uma avançada no meu entendimento. Eu já estava entendendo bem, mas, né, gente, cansa, né? A cabeça fica, a gente às vezes, se tiver alguém falando português, vai bem. Então, acho que assim, uma das coisas que eu acho que é o forte, gente, é uma tendência, lá tinha metade da equipe do Shout está trabalhando com STEAM, que agora também está aqui na nossa BNCC, né? Então, a ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Inclusive lá tem um pessoal que faz a pesquisa sem o A. Então, tira a arte. Mas a grande maioria, deixa eu reformular. Existe, se você procura, por exemplo, no Google Acadêmico, certo? Pesquisas que fazem só sem o A. Lá, como para eles, eu até gosto muito dessa foto, porque dá essa ideia de cor, né? Assim, para mim, retrata muito do que o GeoGebra faz na impressora 3D, que é trazer arte, cor, essa arte de modo geral, né? Estou falando cor, eu sei que eu estou sendo bem simplista, é só para representar, eu acho assim, que é forte no GeoGebra quando você traz as impressoras, que é a questão da arte. A arte é muito forte. E isso é uma das coisas que eles estão fazendo lá. Essa é uma das pseudo-parcerias que eu fiz com eles. Eu estou participando de um projeto com a Unicamp que a gente está submetendo. Então, eu pedi 60 impressoras 3D para colocar em todos os campos da Unesp que tem matemática. Então, se for aprovado, a ideia é trazer essas ideias da GQU aqui para a nossa Unesp, né? Então, torcer para o nosso projeto ser aprovado, não sei se será, mas a ideia é porque, assim, tem muita coisa que é bacana de fazer. E, assim, vou encerrar. Nossa, eu falo demais, né, gente? Acho que é o último. Os últimos, assim, agora não é nada. Que, assim, a grande discussão, gente, é o que se faz com isso, em termos de aprendizagem. Então, por exemplo, lá nessa conferência que estava o Cronis também é estrela, né? Na Grécia ele é estrelaça, mas ele é estrela também. E eu fiquei quieta assim no começo, né? Porque eu falei, cara, como é que eu vou questionar? Eu esqueci o nome da italiana. A italiana também é uma das blaster dos... E eu lá assim, gente, eu não vou falar que eu não estou entendendo para que serve isso, porque vai ficar chato, né? Deve ser eu que não estou entendendo. Aí chegou alguma hora, alguém fez essa pergunta com outras palavras. Eu falei, nossa, obrigado. Eu falei, vocês podem, por favor, também me responder? Porque eu não estou entendendo o que se vai fazer com isso. Assim. Tem muita coisa sendo feita, mas ainda está em pesquisa do que você vai fazer com isso em termos de aprendizagem matemática. Então, tem muita coisa, por exemplo, com pensamento computacional. Então, por exemplo, o Cronis levou lá uns aplicativos, tipo um primo do Scratch, que você tem que fazer comandos, e comandos à moda antiga do logo, sabe? DR20, não sei o quê, assim, comando mesmo. Que eu olhava aquilo, falei, meu Deus, não estou afim não. Eu sentava, colei lá num holandês que gostava, porque eu não curto muito essa parte de programação. Eu falei, eu vou fazer feio, não vou conseguir fazer o negócio que ele está mandando fazer. E beleza, assim, do ponto de vista
Aí, por exemplo, eles fizeram lá a programação de você fazer... Teve pandemia, então você espirrou. Era um que eles usaram na pandemia. Você espirrou. Então, você está com gripe ou você não sei o quê. Tipo a ideia do fluxograma, né? Aí, quando chegou aqui, agora você está com dor de cabeça. Ou isso ou aquilo. Eu olhava e falava, meu, legal, mas... E, sabe, eu estava esperando um I. Não sei se vocês acham que é ok. Para mim, aquilo ficou faltando um I. E aí, eles mesmos falaram, assim, que... E aí eu conversei com o Hans, essa foi uma das coisas que eu falei com ele. Falei, Hans, beleza, eu vou pedir para comprar esse monte de impressora, vou fazer o que com isso depois? Vai lá, todo mundo vai usar isso. Para imprimir esses jogos, sei lá. Né? Então, fazer o que com isso? Ele falou, isso realmente... Aí ele falou a mesma coisa, que ele já tinha conversado com o Crones e com outros... que é aí que está, vamos dizer assim, o futuro. Né? O que a gente vai fazer com essas novas tecnologias que envolvem principalmente a impressora 3D e a laser é mais para baratear custo, tá? Então eles usam a laser, o Diego faz muita coisa que faria na impressora 3D, ele faz na madeira, na impressora a laser que corta, porque fica... matéria-prima é bem mais barato que a matéria-prima do... Então, por exemplo, o Diego tem impressora 3D lá no IFE, no Rio Grande do Sul, né? Ele é de Bento Gonçalves. Mas é assim, ele tem que ficar rezando para ter um projeto para comprar a matéria-prima, porque é caro. Senão a impressora quebrou, como é que conserta? Não tem muito, né? Não é uma coisa muito comum aqui ainda, mas já tem. Então... Eu coloquei aí, né, o I agora, que acho que é um pouco do que a gente podia conversar, não sei se vocês conhecem, querem compartilhar alguma coisa nesse sentido, já pensaram sobre. E aí, só para constar, época de Natal, daí só para fechar, né, na época de Natal, Viena é conhecido como um dos mercados de natais mais famosos e tal. E eu não tirei foto de Viena, mas eu tirei foto do mercadinho de Natal de Linz, que também estava muito fofo. Mas no Natal eu fui a Praga, o de Praga dava de 10, assim, todos. Então essa história de Viena eu acho que é furada. Praga foi o mais bonito que eu achei. E aqui eu deixei assim, só para contar, aqui que era o vídeo que eu falei, Lucas. Ainda bem que não está ligado o som, porque a minha narração aqui é tipo eu deslumbrada. Dá uma olhada nessa árvore. Porque aí a cor não está tão bonita, gente, mas é maravilhosa. Eu acho que assim, o que eu mais gostei, se você perguntar para mim o que você mais gostou nos Estados Unidos e o que você mais gostou agora, eu vou dizer a mesma coisa, as estações bem definidas. Eu acho maravilhoso você acordar e ver, um dia você está caminhando, a flor está vermelha, amarela, tal. No outro dia você chega, ela mudou de cor, no outro dia ela mudou de cor, no outro dia ela cai e fica vazia. Aqui não deu tempo de eu ver, né? Nos Estados Unidos eu via, depois começava a primavera, assim, tinha flor. Eu falava, cara, ele sabe que mudou a estação, né? Tipo, agora tem flor porque mudou a estação. Então, assim, eu fico encantada. Eu tenho 200, eu tentei achar as fotos da mesma árvore que eu fui acompanhando, eu nem consegui, porque tinha tanta foto de árvore que eu não consegui achar, que eu já estava tarde, eu estava cansada. Porque é uma coisa assim que me fascina. E essa aqui é a janela do meu quarto. Então ali era antes e aqui o depois, né? Então quando eu cheguei que ainda estava verdinho, a neve já quase sem folha. Tipo isso. E aí aqui, para fechar, porque quem me conhece sabe que eu sou coruja, eu falei, coloquei aqui só para encerrar assim, qual foi a minha maior emoção em tudo isso? Ele chegou sozinho, gente. Eu estava lá, ele embarcou sozinho, com 15 anos. Eu quase infartei, todo mundo... Porque eu estava bem, ele estava bem, mas todo mundo começou a falar, você é louca, você vai deixar seu filho viajar sozinho. Aí eu entrei na neura, né? Comecei a não dormir e tal. Mas ele viajou sozinho e ele foi trabalhar lá na JKU comigo.
porque as impressoras chegaram, ele não ia ficar lá todo esse tempo sozinho, né? Então, ele foi trabalhar. Claro que adolescente, né? Então, nos primeiros dias ele foi de manhã e à tarde, depois ele falou, mãe, são minhas férias, eu podia ir só à tarde, né? Falei, tá bom, você pode ir só à tarde. Depois de uma semana, duas, acho que uma semana, mãe, minhas férias, a última semana eu posso não ir dia nem horário nenhum, né? Falei, não, tá justo, tá justo. Então, mas, gente, nem preciso dizer o quanto foi especial para mim ver ele trabalhando com as impressoras, né? E enquanto eu estava lá na sala do lado, trabalhando também lá com o pessoal. Foi assim, bem, né? Mãe, né, gente? Mãe é um bicho coruja, termina falando de filho, né? Não podia faltar a foto do filho. É isso. Eu coloquei uma obrigada. Professora, primeiramente, a gente agradece sua palestra, né? É um trem. Faz pergunta difícil, né, gente? E agora a gente abre para perguntas. Então eu vou. Se não, pô, não é pergunta, é um comentário, são dois. É o sincerocídio realmente, né? Aqui a gente tem a outra tradição, mas que às vezes é do tapinha nas costas com falsidade. Então, quer dizer, lá não tem esse assunto, não tem tapinha nas costas, nem tal, assim, não, está tudo bem com você, e a pessoa tem que falar, não quero, tal. Dois é que isso dá, como quase tudo, vai invadir nossa cultura também. Eu estava com o Ricardo no Lollapalooza aqui no sábado, pô, falando com um cara brasileiro, com certeza, o cara nem respondeu. Falei, pô, tá legal esse show aqui, tá legal, sabe, um cara assim, na fila, esperando para comprar. Pensando que era gringo, não, falando português assim, ou seja, tem muita gente que nem isso. Pediu para tirar a foto, teve uma pessoa que disse não, da vez que depois os 10 disseram sim, entendeu? Então eu tô falando, essa coisa chegou na cultura, nem vou dizer paulistana, né, mas você não sabe quem estava lá. A impressora 3D, Rubia, quer dizer, tinha até uma aqui, né, que se ofereceu ano passado, mas quem trabalha há muito tempo com isso é o grupo lá de Ilhéus, da Bahia, o grupo do Afonso Henriques. Então, se for ter isso, eles fazem coisas com cálculo, foram as coisas que eu vi, muito legal. E aí, na outra fase da Cruzice, quer dizer, meu filho na UFRJ, eles faziam muita coisa com ensino de cálculo, mas aí eu não sei direito o que era, entendeu? Eu estava, né, quando encontrava não tinha muito, mas eles faziam muita coisa para ensino de cálculo. Então, para visualizar os paraboloides e etc. Tal, então, programar e vai dar certo, e é isso daqui, então eu programei dessa maneira e vai dar. E depois, né, tocar o paraboloide, tá certo que na realidade aumentada, tal, assim, eu entrei numa lá na Colômbia, dessas, dentro do paraboloide, mas agora, essa daí de fazer seria uma ideia. Nesse nível daí eu concordo, o terceiro comentário, muito com você, e uma tendência que a gente viu lá no GT6, no fórum do GT6 da SBEM em Florianópolis, quando você estava indo para lá, era do que o tal do pensamento computacional está virando currículos de matemática. Então, algumas redes do Paraná e Santa Catarina diminuíram as aulas de matemática e puseram pensamento computacional e robótica, por várias questões. Uma delas, você não precisa contratar professor. Como entrou nessa nova coisa, você pode contratar qualquer um. Você entende? E dois, você não precisa... os pais estão muito mais interessados nisso do que em produtos notáveis. Aí ela está dizendo que assim, sim, já vi a Beatriz na disciplina da pós desse verão, a gente conversou um pouco também de que essa tendência está aqui. Mas Paraná e Santa Catarina, eu esqueci o nome, se é a rede estadual de um e de cidades de outros, entendeu? As pessoas estavam falando, mas já aconteceu. E outras estão votando na Câmara de Vereadores, etc. E tal. E alguns deles é esse mesmo, comando para a direita, comando para a esquerda e tal, e voltando o logo, o Crones e vários outros nunca esqueceram o logo, e a verdade era aquilo e deveria ser volta com isso e tal, né? E quando a gente escreveu as fases e queria colocar, pô, então agora o Scratch, eu falei, gente, o Scratch é o logo, por isso que a gente disse que as fases não eram pontuais, mas elas se esticam, mas ele é característico, só com a cara nova, como o logo foi para a programação lá atrás e tal. Mas eram esses comentários, não sei se você quer comentar em cima, mas ele não teve, como é que se diz?
Eu tinha um pouco a impressão, sabia, do que você teve lá assim, não foi muito a, né, que ia lá, também por isso que eu não estava muito interessado lá na Áustria. Eu falei, isso vai ser é bacana para você estar lá, mas né, ele não sai daqui da América Latina, mas eu não consegui trazer ele também. Veio para a Argentina todo ano, eu participei da Argentina online, podia ir presencial se quisesse, mas parar aqui ele não para, está difícil. Eu confesso que assim, no PET, eu agora esse ano falei, gente, vamos fazer um pouco desse estilo aí, porque às vezes as pessoas no PET, né, Letícia Thaís, sabe, assim, eu falo para eles, eu sou só um voto, nós somos empresa, vai decidir qualquer coisa, eu sou só um voto, não tem esse papel de, né, breva também. Eu não tenho, assim, é uma coordenação diferente, então, que eu acho que é por isso, o Lopes, agora estou olhando, tem um monte de gente, né? Por isso que eu acho que até faz sentido um nome diferente mesmo, não sei se tutor, mas... E aí começa que os alunos é que têm que falar o que está acontecendo no grupo. Eu falo para eles, se na hora de votar o seu só um, por que na hora de ficar chamando a atenção, que chama a orelha das pessoas, tem que ser eu? Tem que ser todo mundo também. Se eu não decido nada sozinha, você também não tem que ficar... Porque não pode ter essa cabeça, sabe? Vem para mim e fala, Rubia, está acontecendo tal coisa. Você fala com o pessoal? Eu falo, não, falo com vocês. Vocês querem que eu vote uma vez só, eu também falo uma vez só. Quando eu tiver que falar, eu falo, senão vocês falam. E aí eu combinei com eles, mas vamos fazer meio a moda europeia? Se falar, porque senão, se você arranca o serviço e falar, ele vai achar que é pessoal, e a gente vai olhar mais na minha cara. Não, gente, vamos ser meio europeu? É para falar, não é particular, não é para levar no pessoal. É só realmente falar e ouvir. Assim, acho que a gente, eu diria que nós estamos nos extremos, né? Eles são muito e a gente é no outro extremo. Não, aqui a gente prefere às vezes um tapinha nas costas falso do que uma crítica amiga, entendeu? Olha, você não está bem nisso, você não quer pensar em melhorar, mas se disser, pô, tá tudo bem, aí pô, valeu, aí tira a foto, põe no ex-face, no atual Insta e tal, ou sei lá, ok, pronto, olha, legal. Né? E estou contente. Né? Você falou que teve o seu título tem a ver com aquilo que você esperava desse do que você realmente vivenciou. Eu ia te perguntar o que foi que você vivenciou, que você não estava esperando, que foi a melhor coisa que aconteceu com você, né? Tipo assim, jogar. Jogar. Eu acho que foi a árvore de praga. Não, decoração de praga. Bem esperado. Não, eu acho que foi eu diria assim, uma forma de lidar com um grupo, assim, de pesquisa, sabe? Para mim, eu tive uma vivência, também porque o grupo era muito grande, né? Mas essa coisa assim não sei nem se eu vou conseguir expressar, sabe? Porque eles fazem muitas coisas parecidas com as nossas, que eu falei, avaliação, um dia que foi a avaliação dos projetos deles. Eu li uns, o outro professor leu e tal, como se fosse a nossa atividade inaugural, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa igual. Só que parece que o modus operandi é diferente, sabe? E isso eu achei muito legal, assim. Eu acho que eles têm o tal do Slack, que eu não tenho pegando aquela jossa lá. É como se fosse um WhatsApp, só que é um WhatsApp só do grupo. Então você pode ter, por exemplo, o Slack do Teorema. E aí você conversa com as pessoas, você conversa com todo mundo, você recebe o convite da pizza num grupo maior. Eu achei também uma coisa, parece uma bobagem, mas eu acho que é legal porque assim, é um meio de comunicação. E, por exemplo, gente, hoje eu falei disso hoje de cedo, assim, as pessoas hoje no WhatsApp, cara, o Denis manda para mim uma mensagem sexta-feira, sábado, 7 horas da noite. Eu falo, cara, tudo bem, estou fazendo nada, não vou responder, mas assim, está tudo bem. Tem dia que está tudo bem, mas tem dia que não está tudo bem, né? Então, assim, hoje o WhatsApp virou uma coisa que era para ser sua, não é sua. O aluno acha que você está vendo que você está online, você tem que estar respondendo. Então, eu curti o Slack, ele vira um mundo paralelo, que é um WhatsApp, porque tem quase as mesmas funções, só que você tem um paralelo de trabalho.
Então, assim, ninguém está mexendo no seu WhatsApp. Você manda, ele apita, que nem se você quiser que apita, né? Lá a notificação, não sei o quê. Então você sabe que alguém mandou. E eu achei assim super. Eu custei a aceitar ele. Porque eu acho que é aquela coisa, é novo, né? Eu tenho que aprender, eu tenho um pouco de. Nossa, eu já tinha tão pouco tempo, não vou gastar tempo tentando aprender isso aí. Mas óbvio que foi rápido, né? Mas a interface é chatinha, né? É, a interface não é das melhores, não. Mas assim, eu gostei. Por exemplo, eu fui procurar essa mensagem do rapaz aí, fácil de achar, como se fosse o WhatsApp mesmo, sabe? E aí, por exemplo, hoje você tem grupo de disciplina, no seu WhatsApp pessoal. Grupo de não sei o que, no seu WhatsApp. Então, assim, eu estou falando, gente, parece uma coisa bobagem, né? Mas eu acho que hoje a nossa vida está deixando, depois da pandemia, você não tem mais a sua vida pessoal e a sua vida de trabalho. Para mim, isso aí separa, assim, sabe? Por exemplo, você perguntar para mim qual é o WhatsApp do show, eu não tenho. Quer dizer, a vida pessoal dele, eu não sei nada, eu não sei que ele gosta de tango e de vir para a Argentina, que todo mundo sabe disso. De resto, se ele é casado, se ele tem filho, se ele anda de bicicletas, sei lá, não sei nada. Eu não tenho nada a ver com o show de pessoa, embora ele seja um espetáculo, assim, sabe, super querido, que recebeu bem, recebeu meus alunos bem, certamente a Fernanda, que a gente já comentou. Mas parece que você consegue separar as coisas com essa comunicação, assim, é uma coisa que eu achei bem interessante. E o modus operandi, assim, que eu achei interessante, sabe? A forma, eles são muito organizados, né? Assim, eu acho que, mas isso é pessoal, tá? Eu, Rúbia, acho que não sou tão. Embora eu tente todos os dias ser mais organizada, minha família lá em casa vão falar que eu sou super disciplinada, mas eu acho que eu não sou, eu perco as coisas, assim, eu marco uma coisa, eu tenho que anotar na agenda, porque eu não consigo guardar. Então, assim, talvez para mim, que sou assim, modus operandi deles é, como eu falei, sabe? Sexta-feira tem horário disso, quinta-feira é horário daquilo, terça-feira é horário. Então é tudo muito organizado, também tudo meio Caxias, né? Foge muito do padrão, mas eu achei bem assim, interessante. Por exemplo, eu sabia o que eu tinha na semana inteira, sabe? Assim, eu adoro isso, assim, sabe? Eu não gosto de, vamos fazer um negócio agora? Não, para mim as coisas têm que ser planejadas. Então claro que eu também gosto de vez em quando, né, gente? Vamos sair aqui tomar um chopp depois, um happy hour? Nem gosto, não tomo chopp não, mas um happy hour eu gosto, sair na etapa. Mas, a grosso modo, a agenda, né? Eu gosto de estar programada. Então eu acho que lá eles são mais, pelo menos mais do que eu aqui. Então, não sei se o problema sou eu. Mas é uma É muito bacana ter a experiência internacional. Eu fiquei interessado numa coisa que você falou lá no começo, que é sobre o PME. Eu conheci algumas pessoas do PME também, aí pinta assim mesmo, mas é muito legal, você sabe? Antes de ouvir falar do PME, o IPME era o top do top, aí quando a pessoa me apresentou o que é PME, tipo, é o ápice dos encontros internacionais de educação matemática. Eu fiquei, caraca, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu queria só entender um pouquinho sobre essa questão específica, como é que você ficou sabendo, como é que essas primeiras experiências, se você para participar necessariamente tem que apresentar um trabalho, como é que é? A propósito, gente, PME 2020, propaganda, né, Marcelo? Eu vou até risar. PME 25, Chile, aqui do lado, bem mais acessível, porque esse ano é na Nova Zelândia. Eles sempre fazem perto do ICME no ano que coincide, né? Então, como eu falei, Coreia do Sul e Taiwan. Não é do lado, mas né, não é lá e Canadá, certo? Então, Agora vai ser Nova Zelândia, porque o ICME é na Austrália. Porque é na Austrália, isso que eu estou falando. Não é pertinho, mas é relativamente próximo. E o ano que vem vai ser no Chile, que para nós vai ser perto e acessível, né? A gente estava conversando, eu ideia. E a ideia é que, assim, o problema para mim, talvez o Marcelo vai falar diferente, o Daniel também. É muito difícil conseguir aprovar um trabalho lá. Essa é a sensação que eu tenho. Muito difícil. Não sei eles, para mim é. Assim, o trabalho completo é difícil. Aí eles têm
opção do pôster, o short oral, que aí você faz uma comunicação oral, mas é de 10 minutos, e tem o research report, que daí é um trabalho completo, e aí são 20 minutos, na verdade são 40, né? 20 para falar e 20 para pergunta e resposta. E o sincerômetro funciona. O sincerômetro com 20 funciona o cara no manda, 10, cala a boca. no pé. Não, mas assim, funciona, tudo funciona. Você fala 20, depois tem 20 de discussão mesmo. 20 minutos que as pessoas estão disputando esse tempo para fazer pergunta, porque quando der os 40, corta, né? Então, assim, e inclusive, gente, por exemplo, eu hoje não mando pôster para lugar nenhum mais, eu confesso, tenho preguiça assim, de ficar lá parada. Não fico bem, fico lá esperando, não sei, não gosto de pôster. No PME, o pôster às vezes eu acho ótimo. Pelo menos eu vou conversar com um de cada vez, aí eu consigo responder, sabe? Porque as pessoas vão no pôster, também tem isso. As pessoas vão no PME. Então elas vão no pôster, elas vão escutar você, elas vão te fazer pergunta, sabe? Então, mesmo. Só que assim, não sei, vocês podem me completar aí, o Daniel e o Marcelo. Eu acho que eu tento sempre mandar, sempre não, mas quando eu acho que eu tenho condição, assim, eu mando no maior. Porque daí eles falam, olha, não foi aprovado, mas você pode ir pro short oral. Pode ir para a segunda divisão. Se você já manda lá embaixo, não tem para onde cair mais. Então eu tento mandar lá, quando eu não estou segura com o paper completo, eu mando no short oral, porque se eu cair eu vou pro pôster, mas eu tô lá. A minha intenção todas as vezes que eu me inscrevi, eu fui com a apresentação de trabalho, o pôster ao research report. E eu acho que isso é o essencial, o prazo é sempre o mesmo, sendo essa coisa nossa de ficar prorrogando, viu, gente? Aí o prazo é aquele, 30 de março, né? Era 15 de janeiro o Research Report, mas o Research Report era 15 de janeiro. 15 de janeiro. 15 de janeiro e Short Oral é 30 de março. E é isso, gente. Não tem esse negócio de ficar, que nem a gente aqui fica esperando o dia chegar para eles prorrogarem. Não, isso é a data mesmo. E lá tem uma outra que acho que assim, é mais difícil, são as estrelas, que é fazer as coisas juntos. Então, tipo, o Daniel junto com o Marcelo, junto com o cara lá do LANS, faz um fórum, tem uns outros nomes, assim, que a gente vai lá e participa deles, e eu fico muito feliz. E os financiamentos são organizados pelos próprios PME? Nesse do ano passado eu consegui um apoio lá, eles eram uma parte, eu consegui 1.200 euros, talvez, só que eu tive que pagar a inscrição. A inscrição era 400 ou 500 euros. Então, acho que eu ganhei 1.200, a inscrição era 400, eu fiquei com 800. Mas você ganhou do PME ou de raiva? Não, do PME. Do PME. Então, vocês podem, porque tem os critérios. Então, país, como no IC, um país como o nosso, né? Desenvolvimento tem esse apoio, estudantes têm um apoio maior do que os docentes, e aí eu sei que tem, mas é assim, é uma vez na vida, a grosso modo. Eles falam lá que você pode vir de novo, mas nas entrelinhas é uma vez na vida. Então a escolha é um lugar. Eu diria assim, não pede para ir para o Chile se você puder dividir, parcelar aqui a passagem, a inscrição, pede no programa uma vaga, porque assim, quando você for longe, né? Ou se não for longe, já gasta agora, né? Já foi. Você é o último. Quer que complemente ou não, Fernando? Pode ser, eu esqueci de alguma coisa. Não, era só assim, ó, a inscrição é muito cara, o que a Rúbia falou é verdade, eu já tive artigo rejeitado e aprovado. Então também a gente tem que, o outro do sincerômetro é parar com o mimimi de não poder ter um artigo recusado, entendeu? Que aí vai acabar, tem muita gente que eu conheço que não está se inscrevendo num concurso X ou Y agora porque está com medo de não tirar primeiro, segundo ou terceiro. Tem vários desses que não mandam para o melhor periódico ou para o congresso porque vai ter isso. O ICME, por exemplo, é diferente, os trabalhos têm os convidados, mas em geral vão ser aceitos. Eu estou coordenando um grupo lá agora, vai ter isso ou não. Então,
O PME é muito caro, proporcional para o dia, então tem esse problema também, mas mesmo assim não para de crescer, entendeu? E ano que vem... mas tem um detalhe, gente, o PME está tudo incluído. Você vai, você almoça, você faz tudo lá. Hotel não, mas tudo de comida... No evento lá. Então, assim, isso também torna o PME muito vivo. Porque pensa assim, ó, não são 2.000 pessoas, são 200. 200, 300. A última vez que eu fui era 500, mas eu não sei, o teu lá eu não queria ir. Agora vai ser 200, mas tudo bem. Ano que vem no Chile, eu não sei. Porque vamos falar então 500. Mas não é 3.000, né? Então 500 pessoas almoçando e ficando todo dia no mesmo lugar. Você toma um café, você almoça, você toma um café de novo, aí tem o coquetel no fim do dia, no primeiro dia, tem o jantar. O jantar está incluído. Tem um jantar, que é o jantar de gala. Esse ano eu fiz uma besteira lá, essa eu vou até contar. Eu comi bola, porque eu ia pro CERN primeiro, depois pro PME. Um era em Budapeste, o outro era em Haifa, lá na... Perto da faixa de Gaza. Israel, obrigada. E aí, de sábado, de sexta depois das 6 até sábado, tem o Ramadã. Ó, o Ramadã é lá do outro. Como chama, gente? O Ramadã é lá... Yom Kippur. Não, o Yom Kippur é o sábado. Shabbat. O Ramadã foi quando eu fui lá para o Dubai. Lá é o Shabbat. Então as pessoas não abrem, tudo fecha. Gente, tudo fecha, tudo fecha. Não tem voo, não tem ônibus, não tem táxi, não tem Uber, não tem trem, não tem nada. Tudo fecha, é tudo. Então o que eu fiz? Comprei a passagem, um terminava na sexta e o outro começava no domingo. Falei, não vou arriscar de ir no sábado, não vai ter nada, né? E também não quis arriscar ir domingo de manhã, porque eu pensei, vai que eu vou atrás, eu não chego pro evento, né? Vou antecipar, porque o PME era mais importante para mim do que o CERN, porque o CERN é um evento europeu. Aí eu comprei a passagem para quinta. Ai, sei lá, juvenil. A pessoa já foi em todos esses eventos, vem falando, continua juvenil. Não vi que o jantar do CERN era uma quinta-noite, num museu de arte. Eu falei, cara, quando na minha vida que eu vou ter a chance de ir num museu de arte, num coquetel, num jantar de gala. Aí fui ver a troca da passagem. R$2.000. Falei, nem a pau, né, gente? Não. Fiquei lá, não. Aí começava. Meu marido falou, acho que não, né? Jantar é caro, onde você vai jantar R$2.000? Aí o marido falava, ai, mãe, é só chance na vida. Aí o marido falou assim, pergunta pra vovó e pro vovô que eles desempatam. E meus pais, gente, são pessoas super simples, assim. Sabe, tipo um jantar 2.000 num museu. Eu falei, minha mãe, lógico, você não pode perder. Eu falei, meu Deus, eu tenho minha mãe. Meu pai falou, R$2.000 é presente de aniversário. Vem cá, o Enzo sabia que ia rolar essa. O Enzo sabia. Não, já ficou por 1.000, vovó, vou pensar assim, né? Já ficou por 1.000. Aí mandei mensagem lá pra minha gente, porque nesse caso eu demorei pra decidir, gente, porque 2.000 no jantar, eu demorei muito pra decidir. Tipo assim, 10 dias. Aí quando eu pedi pra minha agente de turismo trocar a passagem, que eu, quando é assim pra financiamento, eu prefiro comprar pra agente de turismo, que se der uma brolha, ela resolve, né? Porque tem que prestar conta, né? Quando é comigo, meu dinheiro, se der errado, não, beleza, né? Inclusive esse voo aí eu perdi também, tanto a ida quanto a volta, né? Aí eu fui lá, falei pra Marta, eu vou. Aí ela, então tá bom, vou mandar pra você a fatura, né? 2.400. Falei, mas Marta, depois. Mas você não decidiu aquele dia, eu tinha conseguido a isenção da multa, agora não tem mais isenção da multa. Agora eu falei, agora passa logo esse cartão antes. Mas aí, gente, 2.400 praticamente foi num jantar, né? Mas porque eu comi bola, porque estava incluído, era só ter comprado a passagem certa. Então, vale muito, só não comprem a passagem nunca antes, porque sempre é estratégico. O jantar de gala eu não sei, é juvenil, porque eu já sei disso. O jantar de gala é sempre no final, que é para todo mundo ficar
ficar até o final do evento, penso eu, né? Deve ser isso. Na penúltima. Todo mundo última quer vez. ir no jantar de gala, então eles fazem o jantar de gala lá no final. E aí, gente, nem preciso dizer, eu plena, entrando plena, uma taça de champanhe na entrada, jantar de gala, museu, fotos mil, jantar de gala. Super rolê, assim. Salto, R$2.400, né? jantar de gala. Vestidas de 2.400. O vestido já era, velho. O vestido era o que tinha mesmo. Não ia nada, sobrou 3 centavos. O Ricardo não está aqui, mas não sei se tem outra pessoa da comissão de internacionalização do programa, mas assim, eu acho que assim, a pergunta do Lucas quer dizer, eu acho que ir ao PNE e ir ao ICME são coisas fundamentais. Né? Eu estava conversando com o Daniel aqui, e às vezes a gente forma, tem 100 doutores, formamos 300 doutores já, viu o número, 413 mestres, mas a gente é desconhecido, via de regra, para um programa que formou 50 e está na Áustria. Não estou dizendo desse não, que tem todas as coisas e eu adoro os outros e tudo mais. Então a gente tem que fazer isso também. Né? O PNE praticamente me convidou para ser presidente e o mestre disse, não tem nada para fazer. Eu não vou dar a mesma carga horária e ter 3 viagens internacionais e ter 80 horas online, sei lá o quê. Então, não, vamos ter. Entendeu? É assim, gente, eles precisam de jovens, pesquisadores, pessoas para participar. Então, estou falando assim, não eu também fui convidada para coordenar a comissão. O IC. Só que aí eu tinha que estar lá esse ano, né? Eu gastei toda a verba do ano passado. Não, estou falando assim, não é fácil você ter isso, mas a universidade ou o programa não dá, acho que a verba, mas teria que ser da universidade. Não tem como, assim, ser do IC, eu já fui vice-presidente do PNE e do IC, tal, mas presidente, cara, é muito mais. O cara tem que estar em 3 viagens. Só assim, eles procuram as pessoas Claro. para participar. Acho Claro. que a Jamie ia perguntar. Professora, parabéns, que linda essa experiência. Eu fico muito feliz ouvindo esses depoimentos de pessoas que foram viajar. E aí eu fiz como 3 para não me perder. E assim, como o incentivo financeiro desse tipo de evento foi por parte da Unesp ou por parte de verbas? Como ficou isso? Tem algum momento que fica uma parte de Áustria, uma parte do Brasil? Você conseguiu ir com seu filho, essas coisas, pensar com uma madre pesquisadora, que também faz parte de pensar essas ideias. Ou definitivamente foi você que arcou com o gasto essa parte? Não, assim, como é inicialmente? Eu paguei a Unesp Capsprint pelo programa, pagou. Aí eu descobri que eu sou sênior. Foi um pouco frustrante, mas foi bom, porque o sênior tem um valor a mais. Se você tem, acho que mais de 15 anos que defendeu o doutorado, ou mais de 10, sei lá, muitos anos, e aí você é sênior, então eu sou sênior, daí tem um plus. Então eles pagam a passagem aérea, a mensalidade lá, o seguro-saúde. O seguro-saúde não cobriu. Eu mandei para eles agora, eles perguntaram no relatório, não cobre, mas quase cobre, porque eles exigem um monte de coisa que o dinheiro não importa. Agora, assim, para mim, sozinha, seria suficiente. Se eu disser que não, é porque eu quero ter um luxo. Assim. Eu julgo que está muito justo o que eu recebi. Agora, claro, para eu levar o meu filho, aí meu 13º, o dinheiro que eu tinha para receber ainda Não tem incentivo a nível maternal, de pesquisa? Não, quando eu fui nos Estados Unidos também não. A FAPESP paga. A FAPESP paga o marido, o filho, mensalidade para cada um, passagem para todos eles, seguro-saúde, a FAPESP paga tudo. E agora? Aí, pensando nisso, me fez pensar também as relações europeias e as relações latinas. Eu senti muito que você falou, eles têm um pouco de ser sincerão e que tudo bem, e está tudo bem na medida do possível em termos de pesquisa. Você foi como professora visitante, né? E aí eu fico assim, pensando que eu tenho também uma experiência de fora, na cultura colombiana, na cultura brasileira, mas eu gosto desse acolhimento que se tem, tanto seja na Colômbia como no Brasil. Eu senti muito acolhida sempre. Com certeza tem coisas de hipocrisia que isso se vive, e eu acho que o humano é hipócrita em sua natureza, filosoficamente, ter coisas assim que garantizam.
da hipocrisia, mas como você sentiu esse acolhimento nas relações europeias? Você fala uma coisa que me chamou a atenção. Se eles mesmos pesquisam as relações, o afeto, a troca, eu acho isso até para pensar psicologicamente. Como é essa interação? Porque se você sentiu isso muito frios, você percebeu isso como uma coisa tão natural nas pessoas da Áustria, não sei se pela língua também, porque o alemão seria como uma língua inglesa. Por exemplo, no período que eu tirei de Natal do Novo, a gente fez uma parte da Itália, a mesma coisa. Eu generalizaria, não sei se o Daniel discorda. Tenho medo de falar na frente de quem é de lá, né? Mas essa é a nossa sensação, assim, de que é muito... talvez por conta do impacto dos Estados Unidos, eu já não me surpreendeu muito. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu senti muito mesmo. Na época eu namorava um americano e eu falava para ele, isso aqui é muito estranho. Ele falava assim, o que você esperava? Fizesse festa para você? Eu falei, não esperava festa, mas porque assim, ó, eu recebi uma pessoa da Noruega, eu recebi aqui uma da Alemanha, o Miguel, que veio de Portugal, o Fan, que veio, que é chinês, falta um. Eu recebi 5 pessoas de fora. Todos os 5 eu levei para conhecer o Horto. Acolhimento. Alguns eu levei para o Rio de Janeiro, porque eu sou muito gentil. Então eu levei até o Rio de Janeiro, inclusive. Mas assim, eu sei que o Rio de Janeiro é o que eu gosto. Mas sabe aquela coisa assim de repente você não precisa levar na sua casa, mas como eu disse, ir para algum lugar, levar em algum lugar. Eu sempre pergunto para o Daniel, falo para ele o que está tendo aqui, Rio Claro. Sabe, assim, isso não tem. A pessoa chega lá, assim, ela arrumou um lugar para você ficar, ela já fez, né, o lugar para você ficar, e não sei o que, tá tudo certo. Então, nos Estados Unidos, como eu fiquei mais tempo, assim, e foi a primeira vez, eu falava, cara, ninguém vai entender. Tipo assim, eu não tinha, como aqui, vocês ficam aqui, no almoço vocês falam, vamos almoçar. Imagina lá, não tinha ninguém no negócio, não tinha ninguém almoçar. Eu falei, gente, cadê, sabe, assim? E aí ele falava pra mim, mas o que você esperava? Que fosse todo mundo te levar pra almoçar todo dia? Todo mundo... Eu falei, não tô aqui porque cozinhe pra mim. Eu tava querendo ter gente pra compartilhar, pra trocar ideia. É cada um por si, Deus por todos, e olha lá, porque na maioria você já deu, né? Eu não tenho nem o Deus por todos. Então, assim, é bem estranho. Mas dessa vez eu já até estava vacinada, vamos dizer assim, já nem fiquei esperando muita coisa. Só para fechar aí minhas perguntas dessa ideia, que eu tive assim, como questionamento de acordo com o que você falou, eu senti que a universidade privada ou pública? Não sabe. Tem que pagar, Tem que pagar. E eu senti muito, obviamente, as condições se veem maravilhosas, se vê que tem toda uma manutenção da universidade. Aí eu queria saber como foi a sua percepção. Primeiro, entender qual foi a linha de pesquisa que você foi acompanhar, ou se tem uma linha de pesquisa que incentive essas pluralidades de arte e engenharia, e como professor você pesquisando texto, arte, tudo isso, percebe isso dentro da educação matemática, como uma coisa boa, ou como uma coisa que está mais ligada à empresa, universidade, empresa, incentivo? Não, eu acho que aquela universidade, o que se faz lá no GQ1, não. Embora eles estejam fazendo uma parceria. Então, o Shows, por exemplo, foi convidado a trabalhar nessa outra também. O Marcos também, acho que eles estão indo os dois. Mas não vão deixar de ir, eles fazem parcerias, não sei exatamente como funciona, eles vão trabalhar com as duas. E o que eu vejo é que, assim, ainda é algo novo. Então, como eu falei, por exemplo, vai fazer arte. Fazer o que com a arte? Porque a arte não é só beleza, é mais que isso. Né? Eu tenho até medo de falar coisa errada, assim, o Roger já sabe, eu já estou até mais aliviado, mas os alunos dele estão aí, eu tenho até medo de falar besteira, né, perto de vocês. Mas, assim, eu obviamente sei que arte não é só cor, só bonito, ai que lindo, é óbvio que não. Só que as pessoas ainda estão nesse processo, o que
faço com isso, com a educação matemática, com a engenharia, né, quando fala de STEAM. Ainda estão assim, por exemplo, a gente está escrevendo um artigo, eu, o Diego, uma menina lá que estava lá, né, que é da Espanha. Aí ela começa assim, olha, isso aqui ela é entendida do STEAM, ela saiu agora na ZDM, lá junto com o Vance. Olha, mas isso, o STEAM só tem publicação com engenharia. A gente não vai fazer nada com engenharia. Eu falei, tá, então vamos ser os primeiros a fazer com educação matemática, assim, porque a grosso modo sempre faz com alguma coisa que envolva engenharia. A parte, não engenharia, não é essa parte, é uma parte mais matemática, então, vai, assim, de aplicação. Eu traduziria assim como aplicação. E o nosso lá ia ser um caso com GeoGebra, que o Diego fez com vitrais, que é do ponto de vista matemático, um negócio, uma solução impossível lá, que eles acharam. É uma coisa que foi descoberta ano passado, matematicamente falando, uma matemática nova, e que eles o Diego já transformou a matemática nova do GeoGebra e já fez o vitral da universidade com esse negócio novo. Então a gente vai estar escrevendo sobre isso. Mas ela tá sendo a pessoa que está tendo cuidado de transformar isso num texto que possa ser aceito pela revista. Porque é algo que ainda não se tem muito. Então, é bem assim, é um caminho STEAM de verdade, vamos dizer assim, é algo bom. Os caminhos ficam abertos, então, alianças. Por isso eu sugiro que vocês vão para lá, porque abre muito a mente mesmo. Assim, Obrigada. Desculpa, Alexandre. Pra gente finalizar. Bom, primeiro, muito obrigada pela fala, porque foi muito gostoso assistir e entrar assim, na sua experiência na Áustria. A minha pergunta, eu fiquei encucada com a história da impressora lá. E ainda depois você perguntou, o que vai fazer com isso? Aí eu fiquei mais encucada aí. Então, primeiro eu queria, se você lembra, o que eles te responderam quando fizeram a pergunta e se tem alguma coisa desenvolvida da ideia de levar isso, se isso é uma ideia para ficar no ensino superior, se é uma ideia que já é pensada ou já acontece na educação básica e aí também já não sei se é muito a minha pergunta, muito longe, esse como, não como está acontecendo, mas como é a ideia. Por que eu fiquei conversando aqui com a Priscila? A ideia é o pessoal programar para a impressora imprimir e jogar, ou a ideia é eles jogarem a partir do que a impressora imprimiu? E aí qual que vai ser a diferença entre esse da impressora e o material em madeira? Aí eu fiquei com essas coisas na minha cabeça. Então, por exemplo, a impressão do jogo lá, um dos jogos, eu fui lá e comprei pronto. Porque eu achei que ia dar trabalho, eu não sabia mexer direito, falei, não dá trabalho os meninos, vamos comprar e pronto, vai. Mas eu acho que tem de tudo um pouco. Então tem uma coisa de imprimir peças, imprimir coisas, para levar para a educação básica. Tem uma coisa que é da programação, não é a programação TR-30, mas é assim, por exemplo, dependendo da peça que você vai fazer, você tem que espelhar para imprimir. Então aí você já tem que pensar como é que você vai dar o comando, porque é super fácil. Você já tem lá 200 milhões no site, os negócios prontos, você escolhe e vai imprimir. Então, por exemplo, o Fábio pediu um ET. O Fábio, para eles imprimirem um ET, por favor, queria muito ET e tal, fui para jogar ET. Então você escolhe lá o ET e leva. Só que algumas partes ele imprimiu separado. Algumas coisas você tinha que pensar no espaço, como é que é a impressora, que ela vem de carga e tal. Umas coisas lá não vou lembrar os detalhes não, mas tem uma parte faz diferença se é da direita, da esquerda e tal. Então aí acho que é uma coisa legal de fazer, assim, realmente, do ponto de vista matemático, né? Projeção. Mas essencialmente eles fazem o trabalho com a educação básica. Então enquanto eu estava lá, por exemplo, o Matias estava dando curso na sala de aula de educação básica com uma professora lá.
e levando os recursos que eles fazem, que eles imprimem na impressora 3D. O ponto é, o que se imprime na impressora 3D é praticamente jogo. Você pode comprar ou fazer com caixinha de isopor, de fósforo, pintar. Só que fica mais bonito, durabilidade, não sei o que e tal. Mas, a grosso modo, assim, é o que eu estou falando, eu não vi nada que você fala, nossa, só com a impressora 3D que eu consigo fazer isso. E fora que o tempo de impressão, gente, é louco, né? Você deixa lá e vai dar uma foto, fazer outra coisa da vida. Por isso que, por exemplo, eu não pedi para fazer as peças para mim, porque eu sei que a pessoa tem que ficar lá 2 horas. Eu não vou pedir ninguém para ficar 2 horas para mim, eu fui compro na internet. Mas talvez vocês saibam falar. Então, porque quando eu estava lá, eu fiz uma disciplina com o Matias sobre impressão 3D, e aí eu lembro de ter tido essa discussão, acho que foi nas últimas aulas, não sei se vocês lembraram. Foi numa das últimas aulas, a gente discutiu sobre, a pesquisa dele é sobre isso, é modelagem matemática com GeoGebra e impressão 3D. Então, o que a gente fazia na aula era basicamente projetar ideias usando o GeoGebra espacial. Então, por exemplo, eu fiz o prédio do Museu do Olho que tem em Curitiba, no GeoGebra, e aí eu usei a impressora 3D, e aí eu tenho uma mini Museu do Olho impressa em 3D. E aí é super legal a ideia de você pensar a modelagem dessa obra de arte no GeoGebra, foi muito legal. Aí eu consigo ver o pensar com o GeoGebra. Mas aí no final da disciplina ele questionou mesmo pra gente, trouxe esse questionamento, né? Qual que é o papel da impressora nessa atividade? Porque a gente fez a modelagem com o GeoGebra, foi esse o pensar matemático. A impressão ali foi para a gente ter, talvez como motivação para o aluno, por ser legal, não sei, a materialidade. Não chegamos numa conclusão sobre isso, sabe? Mas é um questionamento que eu lembro dele ter trazido, assim, sabe? Sim, o Matias faz a tese nisso, então... Ele faz a tese nisso aí, então eu acho que ainda tá. Mas eu lembro de uma outra situação que a gente estava lá, e ele estava apresentando também, era um robozinho, assim, era um ferrinho, e aí tinha uma tela, e aí eles estavam mostrando como uma tecnologia nova. E aí eu também fiquei com essa coisa, pra que isso, sabe? E eu acho que é tudo, eles estão pensando em tecnologias, e é novo, e eles estão jogando pro pessoal da educação e ver. Vocês têm ideia de como trabalhar isso, sabe? E aí teve gente que falou assim, pode ser no caso de, nesse caso, que era exatamente uma telinha, assim, que era um robôzinho que podia sair andando, assim, sabe? Falando com você, se conseguia controlar. Aí falaram, se um aluno vai faltar um dia, pode ser um jeito de substituir o aluno, por exemplo, sabe? Conseguir ver a aula online, não sei, sabe? Eu acho que eles têm ideias, eu não curti muito, né? Tive 16 meses, mas eu acho que são ideias que eles têm da tecnologia e vão vendo como trabalhar, sabe? Mas a impressão eu acho que ainda está tudo muito... Porque o que ficou na minha... Principalmente a última foto, que era dos materiais já impressos, eu virei para a Priscila e falei assim, mas se os alunos, pensando na educação básica, vão ter acesso ao que está impresso, qual que é a diferença do impresso e do material de madeira que tem no leme? Tipo, pensando se for o mesmo jogo. Pensando sustentando. Aí eu pensei assim, porque quais habilidades, essa palavra agora do Brasil meio complicada, tá meio complexa, tá meio complicado usar essa palavra. Mas o que vai ser desenvolvido no aluno, nos estudantes, o que vai ser, não, é o que pode ser desenvolvido a partir desses materiais por eles terem sido feitos dessa maneira. É isso que eu fico. Eu acho que esse processo por exemplo, se você, o Diego, ele é um cara, ele é muito, eu não posso falar assim que pode soar desrespeitoso, ele é um cara menos da pesquisa e mais da cultura médica. Então ele é um cara que ele vai fazer isso, ele é um excelente matemático. Então, por exemplo, ele descobriu essa nova matemática aí, dos polígonos, sei lá o quê, eu não sei falar o nome, que foi descoberto, a gente até achei na reportagem aí, mas não achei nem ruim, porque eu procurei para a gente citar. É uma matemática nova que descobriram, ele já conseguiu fazer isso no GeoGebra e fazer o encaixe dessas peças, porque são polígonos que eles têm umas propriedades e você não consegue encaixar facilmente. Então tem um segredo para encaixar.
Então ele descobriu como encaixar e aí disso ele fez o vitral da universidade. Então, aí, mas primeiro ele montou no GeoGebra. E fazer esse encaixe demanda, tipo, essa conhecer das meninas, entendeu? Que era trazer essa matemática para o GeoGebra, e o GeoGebra montar o vitral. Né? Porque não é só uma peça, né? O jogo de mesclar, aí tem que fazer reflexão, tem que fazer um monte de coisa. Então, ele consegue transformar tudo isso. Só que, por exemplo, ele não faz tanta pesquisa disso. Você não vai ver um artigo dele do ponto de vista acadêmico, o que foi que as meninas aprenderam, sabe? Ele tem muito, por exemplo, texto de evento que ele vai contar isso. Então ele faz muita coisa com a cultura maker. Então eu acho que é um pouco desse casamento ainda que porque ele está no processo de fazer, por exemplo, em muitos lá estão, como Matias e tal, mas ainda não se tem fazer o que com essa cultura maker, que acho que esse é o termo que ele gosta até de usar e não no Steam tanto, porque se você digita no Google, a cultura maker ela é muito mais relacionada com uma coisa assim, sabe, leve, nós estamos aqui na cultura maker, não é pesquisa Steam. Eu sou um pesquisador na área de Steam. Quem vai falar, eu sou um pesquisador na área de cultura maker? Porque parece que soa, e isso é uma coisa que a gente também está querendo pôr no artigo, para falar que cultura maker também leva a pesquisa. Né? Então a gente está tentando fazer essa escrita. Só que, por exemplo, eu fui buscar a referência de cultura maker, é tudo assim, revista tipo Ciência Hoje, né? Assim, que não é bagunça, mas também não é uma assim, revista científica. Então é uma coisa que eu acho que é tudo muito novo mesmo. Né? Desculpa, eu sei que é questão, vou tentar fazer um comentário bem rápido. Porque assim, tem muita essa questão que você trouxe, tem muita pesquisa no Steam focada no engenharia, né? Que você comentou. E aí essa educação matemática está um pouco mais à parte, mas também um questionamento que eu recebo muito lá, talvez a ver também, mas é assim, eles comentavam, a gente conversa pensando mais na teoria como na prática. Então eu quero ver para que isso vai levar, sabe? Então o tempo todo é esse questionamento, assim, mas não, e aí, onde a gente vai chegar? Então assim, do jeito que a gente está falando aqui, parece que é tipo assim, lá só estão fazendo, não estão ligando tanto para a educação, e aqui é como se eles questionavam, né, como se a gente ligasse demais para essa parte, mas também não ligasse tanto para a questão do fazer, assim, né, de estar na prática, ali na sala de aula. Então eu só queria trazer esse contraponto. Por isso que eu falei, por exemplo, eu vou falar do Diego, eu fico até assim, porque daí parece que eu estou falando algo ruim, né? Porque ele não é o cara da pesquisa. Cara, ele é um cara fantástico da cultura. Ele põe todo mundo para fazer um monte de coisas. Tem Leonardo da Vinci, ele já fez tudo, a tese dele foi com Leonardo da Vinci. Transformou já tudo Leonardo da Vinci no GeoGebra, tem um monte de coisa. E ele faz no material manipulado, no GeoGebra, mistura as coisas e tal. Só que é o cara que faz. Então, assim, as aulas dele, quando eu falo, eu quero ser aluna do dia, porque ele faz umas coisas que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Assim, eu também imaginei fazer. Só que a gente fica na coisa muito mais teórica, né? De fato, acho que é por aí mesmo. Gente, eu não sei se eu terminar. Chegamos a vocês por me ouvir. sexta.